Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje começamos o nosso 13º episódio, CTG Tchê, Tradição Gaúcha. E ao meu lado aqui hoje temos o nosso amigo Gebur. Boa noite, gauchada, como é que estão? Tudo bem com vocês? É isso aí. Então, antes da gente começar esse vídeo, não esqueça lá, dá o joinha lá pra nós, que isso ajuda bastante, muito mesmo, tá? Deixa o teu like, se inscreva no canal, que nós estamos precisando de inscritos para começar a cumprir os nossos compromissos aqui, né? Estamos trabalhando de grátis por enquanto, mas um dia nós vamos chegar lá, nos 1000 inscritos. E também se inscreva no canal e ative o sininho lá, porque toda sexta-feira a gente lança um episódio novo, né? Esse já é o 13º, e você vai ficar por dentro do horário que tiver sido lançado. Não é isso, Éder? É isso aí, pessoal. Pessoal, e como o Anders tá falando aqui, estamos trabalhando aqui realmente assim, hoje todos os custos são nossos aqui. Se alguém tiver algum interesse de patrocinar, dar uma ajuda, uma força para nós, estamos abertos, na verdade. Temos um telefone para entrar em contato, se quem quiser tiver uma gratificação para dar para nós, desde que seja uma moeda, R$2, qualquer coisa, qualquer valor simbólico vai ajudar nós muito no nosso trabalho. O telefone nosso hoje é o 41 992 94 42 20. Esse telefone hoje é o de CTG Tchê, nosso Tradição Gaúcha. Qualquer pessoa que quiser ligar, mandar um WhatsApp ali, a gente vai responder, vai ser muito bem-vinda. E hoje temos um amigo especial para nós aqui, né, seu Gebur? É isso aí, nós estamos trazendo aqui, como eu sempre falo aqui, eu e o Éder, nós somos só gaúcho de apartamento, né? Não somos gaúcho raiz, mas a gente sempre traz uns gaúcho raiz aqui para conversar com a gente e a gente aprender um pouquinho mais sobre a tradição gaúcha aí, né? Aí nós estamos falando aqui do nosso amigo, o Belo, tá? O Belo que já veio aqui, você já conhece do primeiro episódio, estreou com a gente aqui, né? E falando sobre o radialista, né, ser radialista gaúcho, e hoje está aqui para falar um pouquinho mais sobre algumas outras funções, né, um pouquinho da história, né, da sua vida e também do seu trabalho aí, que está fazendo aniversário também hoje, não é isso, Belo? Bueno, boa noite, bom dia, boa noite, boa tarde, né? É isso aí, boa noite. A hora que você estiver assistindo, né, gurizada? É isso aí. Bem lembrado aí, boa noite, Éder, boa noite, Gebur, obrigado pelo convite mais uma vez, né? E dizendo, já aproveitando, tu que gosta da nossa tradição, não esqueça daí de ouvir o que eles falaram aqui no começo, né? Curtir, compartilhar, contar para os amigos que existe um podcast para falar de coisas boas, né? Num momento que a gente vive aí, que tem tanta coisa ruim da Ibope, né? Por que não fazer as coisas boas também da Ibope? Mas para isso, precisamos que os amigos compartilhem, curtam e vamos lá do CTG Tchê, né? Isso aí. É isso aí. Inclusive, se você quiser saber os outros focos, porque a Tradição Gaúcha é um dos nossos focos, mas se você quiser saber dos outros focos que a gente tem, eu vou deixar aqui num card aqui em cima, né? Tem um vídeo, um episódio especial aí que a gente fez só para comentar sobre todos os nossos focos. Então assistam os vídeos lá, os vídeos anteriores que a gente participou também com outros convidados gaúchos da Tradição Gaúcha e dos outros 3 focos que tem o nosso canal. Beleza? Você vai falar alguma coisa, Éder? Vamos lá conhecer o nosso amigo hoje aqui, nosso amigo Belo. Belo, se apresente por gentileza, você é tradicional da onde que você surgiu, da onde que você veio, fique à vontade. Bueno, eu sou de uma família pequena lá de Santa Catarina, na divisa com o Rio Grande, mas se Deus quiser um dia eu serei presidente da República para mudar o rio que divide Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, para pôr a parte que me interessa lá para dentro do Rio Grande. Uns metros para cá, aumentar um pouquinho o Rio Grande para virar gaúcho. Isso, 80 quilômetros mais ou menos, já vira Rio Grande já. Meus pais são naturais da região de Caxias do Sul, um é de Relvado, outro de Encantado, que aliás hoje Encantado está acabando de construir o maior Cristo Redentor do país. Eu tenho o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, mas um ex-prefeito de Relvado está
tá construindo lá, já está bem encaminhado. Mas não é igual aquele Catarina que está espalhando a Estátua da Liberdade por aí, né? Não, Cristo não. Redentor, né? Essa é a tradição brasileira mesmo, viu? E é um ponto alto da cidade lá. E inclusive o repórter Farroupilha já passou lá do Fantástico, já passou por lá, já fez a reportagem. Já está bem encaminhado, breve será inaugurado lá, um dos maiores. Então é na terra de onde vem o meu sangue de início de gauchismo, né, tchê? Certo. E os teus pais então se conheceram lá em Caxias mesmo, antes de se mudar para Santa Catarina, ou se conheceram em outro lugar? Isso, na verdade o meu avô, por parte de mãe, que tinha lá a roça, e as minhas tias e meus tios trabalhavam, lá naquela época era tudo trabalho braçal, não existia praticamente trator, quase não existia, né? E daí meu pai e a minha falecida avó e as irmãs do meu pai prestavam serviço para meu avô. E aí e meu pai era moreno, era de sobrenome italiano, mas moreno. E a minha mãe é Clarinha, de descendência alemã com italiano também. E daí meu avô, o pai da minha mãe, não gostava do meu pai, pela cor dele, né? Existia um racismo aí. E aí ele trabalhando lá e tal, e foi indo, e a minha mãe gostou dele, ele não teve conversa, tinha que ser ele e pronto, né? E aí acabaram casando, tiveram os primeiros 4 filhos no Rio Grande. Aí surgiu a oportunidade de comprar uma terra em Santa Catarina, como disse, mais ou menos 80 quilômetros do Rio Grande. Vieram e desfolharam as árvores tudo na foice, no machado. Escuta, você é o 5º filho? Não, eu sou o 10º. Ah, é o 10º, então não teve, não passou por perto, por ser. Nós somos uma família de 14 irmãos, sendo que o mais jovem, logo após meu nascimento, quando ele tinha 2, eu tinha praticamente 4 anos, ele tinha uns 2 mais ou menos. Ele caiu no poço da fonte, que a gente chamava fonte de água, né, onde abastecia o chiqueiro, né, que era a água que ia para os porcos. Ele caiu ali e se afogou, e eu que achei ele, na época, eu com quase 4 anos, puxei ele pelo cabelo para fora da água para ver se salvava, e daí chamei os irmãos que ali se encontravam, né, para tentar salvar ele, e ele veio a falecer dali mesmo. E foi passamos 40 e tantos anos sem morrer nenhum da família, né? Daí, há 2 anos atrás, meu pai faleceu, e agora, há 2 meses, meu irmão mais velho, em decorrência do Covid, também acabou falecendo. Então, assim... Uma família grande e forte também, porque todo mundo, ainda poucos se foram ainda, né? E daí uma coisa interessante na tua família são os nomes, né? É isso que eu quero publicar agora aí pra vocês, porque é uma criatividade que ele é belo, você já vendo que não é tão belo assim, né? Mas é o sobrenome italiano, né? O Belo. Isso. E daí você pode contar aí um pouquinho a história dos nomes aí dos teus irmãos, tuas irmãs aí, como é que... Na verdade, assim, até eu participei do Lions, fui vice-presidente do Lions um tempo atrás aqui, e eu estava buscando a árvore genealógica da família, né? Fomos até a 5ª geração e daí faltou informações aí. Sei que o sobrenome Belo é italiano, mas a gente não sabe ainda explicar qual dos 2 trisavós, um veio da África como escravo e o outro veio da Itália, né? E se encontraram e tiveram os filhos, e daí que surgiu. E nós carregamos o sobrenome italiano, mas somos mestiços com africano. A gente não sabe qual dos 2, que raiz que foi. Então, assim, nós temos alguns da minha família que tem o cabelo que nem o meu, né? Que hoje tá amarrado aqui, né? Mas é o cabelo que eu falo que é cabelo ruim, né? Nós estamos em 4 irmãos que têm o cabelo bem enrolado, e os outros todos têm cabelo liso. E uns são mais claros e outros mais morenos. Não chega a ser tão como um africano, mas mais moreno, né? E aí acabei, depois que eu saí do Lions, eu acabei não fazendo mais esse levantamento. Então não sei, a gente não sabe ainda. A gente sabe que somos naturais. A primeira fonte que a gente encontrou era um rei da Grécia. Daí da Grécia veio para a Itália, da Itália veio para o Brasil, que é onde surgiu a gente, né? As informações a gente tem, mas não tem exatamente a raiz
do porquê nós viemos a usar o sobrenome italiano. Tanto que assim, em Santa Catarina é Beló, aqui é Belo. Tudo é a mesma descendência. Saiu todos esses da nossa descendência, todos, tanto Belo, Dalbello, Beló, vieram da Itália. São tudo parentesco que em algum momento se cruzou. E eu tenho um sonho, inclusive, de conseguir reunir essa turma toda, né? Aqui na região tem vários que são comerciantes, que têm o mesmo sobrenome e tal, mas a gente ainda não conseguiu reunir isso para documentar isso e fazer. Porque tem muitos sobrenomes que tem a reunião, encontro anual. E vem gente do mundo inteiro para reunir com a família aí, né? E nós ainda não conseguimos fazer essa nossa reunião, né? Mas enfim, você perguntou sobre os irmãos. Isso, o nome dos irmãos. Começa lá a citar a criatividade aí, não sei se foi a tua mãe ou teu pai. Sempre era o homem que ia registrar os filhos, né? Então manda ver, desde o teu primeiro irmão aí, o primogênito aí, qual foi o nome das tuas irmãs aí, só para o povo saber aí como que é a criatividade do homem. Para não misturar muito, vamos falar primeiro o nome dos irmãos, depois das irmãs, né? É o Neudir, Neocir, Neucir, Noelcir, que sou eu, o falecido Joacir e o Joelcir. Então é assim, para não misturar muito, né? Entendeu tudo, Éder? De imediato assim vai ser difícil de entender, entendeu? Tipo, entender, mas assim, na sequência a gente consegue entender. Tá. E o das mulheres daí? Daí já não é tão assim, Marlene, Solene, Marli, Terezinha, Sueli, Ana, Marleis e Cleidiane. Nas mulheres já deu uma mais... O nome das mulheradas já variou um pouquinho. Deu uma mudada, né? Entendeu? Usaram mais letras do alfabeto. Entendi. Então é o Cir, Juarez. O segundo nome do pessoal também era diferente ou... Daí a maioria não tem segundo nome. Você foi premiado, na verdade. Tudo. E aí, eu na verdade dizem que era para ser Juarez. Mas daí como minha avó falava Juarez, a minha mãe achou que, não, então vamos pôr. E daí, o que eu sei, lá no Rio Grande tem um cara que tem o mesmo nome que eu. É o único que eu sei da história. Neocir, né? E daí aqui, pegou Belo aqui na região, porque depois de muitos anos já aqui, eu estou aqui no Paraná já há 26 anos já, né? Então eu vim pra cá velho, menor. Estamos ficando velho aí. Eu vim pra cá de menor ainda. Tive dificuldade, inclusive, com cheio de espinha na cara e muita espinha, né? E tive dificuldade em arrumar trabalho por aqui porque não tinha dispensa do exército. Daí eu decidi entrar pro exército. Aí fui fazer uma inscrição em Pinhais, que era onde eu morava, né? Eu morei primeiro ano em Campo Largo, depois vim morar pra cá. E aí, Pinhais era dispensado do exército. Verdade, eu também não. Mas você queria ser dispensado? Você queria ir pro exército. Queria ir pro exército. Você queria ir pro exército? Queria ir pro exército, porque o exército você aprende muito e depois assim, já que tinha que ir pro exército, eu pensei em fazer carreira no exército. Porque assim, contando assim no dispensado, na minha cidade também, se você quisesse seguir carreira, tentar seguir carreira no exército, lá você não podia se alistar, porque todos que eram alistados lá, ele dispensava, entendeu? Era automático, né? Então assim, geralmente você tinha que procurar os outros lugares que realmente tinha uma chance, né? Então Pinhais também tinha essa regra no passado, então. Na verdade assim, nós tentamos. Daí no dia que a gente foi chamado, quando a gente fez a inscrição, eu e meu primo, que era meu sócio, ele é maior que eu, então no dia que a gente fez a inscrição, o pessoal da junta militar falou assim, você vai servir em Brasília e você vai ficar por aqui. Beleza, né? Ficamos todos felizes da vida, né? Certo. A gente ia servir o exército. E aí, nós dois da mesma idade, né? Poucos meses de diferença. E aí quando chegamos de volta, nem eu nem ele não fomos chamados. E daí, na época eu não usava cabelo longo ainda, né? E aí, um monte de rapaziada de cabelo comprido chorando lá, que não queria ir, né? Daí nós fomos e nós oferecemos para substituir esses caras. Eles simplesmente falaram assim, não, quem foi chamado foi, quem não foi, não vai. Era uma mania de querer disciplinar quem era indisciplinado, quem achavam disciplinado, né, na verdade. Às vezes acontecia. Mas na verdade, aqui eu pedi dispensa também aqui em Pinhais. Um amigo meu que queria servir, porque o pai dele já era policial, era militar, mas ele pediu e também foi dispensado. Aqui em Pinhais não conheço ninguém que tenha conhecido. Lá em Curitiba parece que, se fosse por Curitiba, era mais fácil
conseguir para quem queria seguir carreira, né? Mas hoje, com a certa influência que a gente conseguiu já, a gente tem amizade inclusive dentro do Exército, alguns jovens eu já indiquei e foram aceitos. Porque quando chega num coronel, o coronel fala, eu quero esse cara dentro, Não tem... é outra conversa. Então mesmo sendo de Pinhais, se algum coronel pedia a entrada dele no Exército, consegue. Então assim, aqui depois que a gente começou a fazer o trabalho aqui nas comunidades, a gente foi adquirindo esse conhecimento e aí consegui já indicar alguns. Mas antes de chegar nesse conhecimento aí, então o primeiro ano Campo Largo, depois vim pra cá, aí fiquei procurando emprego por um bom tempo, por ter 17 anos não consegui emprego em lugar nenhum. Aí quando eu decidi que ia embora para São Paulo, porque eu falei assim, não tenho o que fazer, eu fiquei praticamente um ano comendo as custas da minha tia Tereza e dos meus primos que me trouxeram de lá, né, os Berté. Eu falei, não dá mais. Eu saía procurar emprego, voltava sem. E aí ia a pé, porque quando a gente chegou a esses 20 e poucos anos atrás, assim, a gente veio do interior pensando apenas em ser empregado de alguém. Jamais em ter um carro, jamais em ter uma casa. A nossa meta era ser empregado de alguém, porque era o que tinha para você sair da roça e não tinha, ou era ser garçom, ou era ser churrasqueiro, e a mulher era ser faxineira de alguém, ou ser garçonete, era o que, para isso que a gente saía do interior. Assim, o que te motivou a sair lá de Santa Catarina para vir para cá? Bom, aqui você já tinha parente morando aqui, né? É que na verdade a gente se formava no ensino médio lá e não tinha, até hoje assim, não tem opção de emprego na cidade. Na época que eu me formei lá, na cidade tinha Anchieta, Santa Catarina, tinha em torno de 13 mil habitantes. Hoje tem em torno de 7 mil. Que agora nos últimos anos ainda cresceu um pouco, mas já tinha menos que isso. Então quer dizer, a pessoa se formava e ia trabalhar fora. E eu trabalhei na época, eu trabalhei no restaurante da cidade, no hotel da cidade, onde o Nego Vidalete, que era o dono do restaurante lá, ele tinha contato com as churrascarias de São Paulo. Então ele anunciava na rádio, as churrascarias de São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, daqui, ligavam para lá, para ele e falavam, eu preciso de tantos garçons, eu preciso de tantos passadores, que o passador é aquele que passa carne na mesa, né? O garçom carrega a bandeja e o passador leva o espeto de carne. Preciso de tantos cozinheiros, daí ele anunciava na rádio, e aí as pessoas vinham lá, ele contratava, comprava a passagem e mandava para o restaurante, nesses lugares. Então é assim, tinha dias que ia 15, 20, 30 pessoas no mesmo dia embarcavam para fora. Era o que tinha. Não tinha, porque assim, quando a época dos meus pais era normal ter bastante filhos para trabalhar na roça. Só que chegou uma época que a roça não sustentava muitos filhos mais, porque o governo não tinha incentivo nenhum, não tinha como. Colhia a safra toda, não dava para criar os filhos. Então começaram meu irmão, que faleceu agora esse ano, foi um dos primeiros a deixar a cidade para ir para São Paulo. Daí a partir daí que começou indo outros parentes, e foi indo. E daí com o Nego Vidalete também acabou indo para São Paulo, ficou um tempo lá e achou essa brecha do mercado para poder ganhar dinheiro sem precisar trabalhar muito, que era trabalhar em restaurante em São Paulo, né? Apesar que na época o cara trabalhava muito, mas ganhava muito bem também. Hoje, que nem eu hoje com o comércio que eu tenho, não consigo trazer mais ninguém de lá para trabalhar comigo, porque assim, hoje eles ganham mais estando na roça do que vindo para cá, porque na época do governo anterior financiou-se de tudo, maquinário desde trator, colheitadeira, equipamento para tirar leite, vaca, há 8, 10 anos atrás, tudo isso foi financiado para quem estava lá. Então, quem comprou naquela época, pagou uns anos depois começou a pagar, e com o juro quase zero. Então, hoje quem está lá, quem conseguiu segurar os filhos lá, hoje ganha melhor do que nós aqui na cidade. Só antes de colocar, voltar aqui para a cidade, você, quando vocês eram criança lá, qual que era o que vocês cultivavam lá, e se continua cultivando a mesma coisa até hoje, ou se mudou um pouquinho? Não, na época, como eram muitos irmãos, era tudo na base da enxada. A gente plantava fumo, milho, feijão, arroz para vender, né?
E daí para consumo a gente plantava as outras coisas também para o próprio consumo, né? Mas e criava-se porco também. Me lembro que tinha cooperativa lá, que meu pai era sócio da cooperativa. De vez em quando vinha um caminhão, levava um caminhão de porco. Aí era a época que sobrava um troquinho pro pai comprar uma coisinha ou outra. E só que daí, hoje, onde eu morava, que tinham 15 a 20 famílias, hoje tem 3 famílias. Diminuiu, né? Diminuiu muito, todo mundo foi indo embora. E assim, hoje também, a própria terra onde a gente se criou, que daí a gente veio quando o pai faleceu, há 2 anos atrás, quase 3 anos já que ele faleceu, aí a gente deixou a terra, nós irmãos abrimos mão da terra pro irmão que ficou lá cuidando, mais novo, que ficou lá cuidando do pai e a mãe, né? Então essa terra ele mesmo já vendeu para outra também, que toda uma região ali foi, os mesmos caras vai comprando a terra do vizinho, vai comprando e vai virando ou pasto ou potreiro para criar o gado, né? Então não tem mais aquela coisa de... Tanto que assim, hoje a maioria da cidade, a maioria do povo vai do interior para a cidade comprar arroz, feijão, frutas, batata, vão comprar legumes, né? Vão comprar no mercado, sendo que esse alimento vem aqui do Ceasa de Curitiba para lá. Então lá não tem mais assim, roça, é mais potreiro mesmo, é mais gado, é criação de gado. É gado e assim, milho ainda continua sendo plantado muito, mas aí o milho ou é feito para fazer a comida do boi, né? Da vaca, no caso, né? Ou para vender o milho. Só que daí assim, hoje quase também não compensa mais vender o leite. Então está começando a diminuir também a produção de leite, porque assim, um saco de milho hoje, com esse negócio do agronegócio está comandando, né? Um saco de milho hoje, para alimentar uma vaca o ano inteiro, a vaca não se paga. Entendi. Então está diminuindo isso também. Então daí você veio, voltando aqui, você veio para cá, né? E começou a trabalhar, o que você arrumou de emprego aqui primeiro? Daí quando eu ia para o primeiro ano que fiquei em Campo Largo, garçom, né? Aí, só que eu não queria isso, né? Eu falei, vou vir de lá do interior para trabalhar de garçom. Eu falei, não, eu quero outra coisa, porque assim, eu quis ou ser jogador de futebol ou ser político. Era as coisas que, na quarta série, quando a gente foi se formar na quarta série, a professora perguntou para todos nós, e foi isso que eu respondi para ela. E eu vim para a cidade para isso, eu queria continuar estudando e uma das duas coisas. Como jogador, eu tinha 17 anos, não me deixaram nem entrar no estádio para fazer teste. Eu até que não era tão ruim assim, né? Era melhor que esse time do Paraná Clube que tem hoje aí, né? mas não me deixaram nem fazer teste. E daí... Na época errado, né? Se fosse agora, acho que estavam te aceitando. Pois se eu tivesse guardado o chute da época, hoje eu era titular do Paraná. E daí quando eu decidi ir para São Paulo, porque eu estava um ano procurando emprego, não conseguia, tinha decidido ir para São Paulo, surgiu uma entrevista no Mercadorama, no falecido Mercadorama, né? Que hoje não existe mais, né? Fui lá, fiz a entrevista, passei. Só que daí a pessoa que me entrevistou falou assim, bom, espero que para trabalhar você seja melhor que para falar, porque você não fala nada. Porque a pessoa perguntava, eu falava, sim, era o que eu falava na época, eu tinha acabado de chegar. O bicho do mato. E daí, no dia seguinte, minha prima, que trabalhava na Renner, no Shopping Curitiba, veio e falou assim, estão contratando na Loja Americanas, por que você não vai lá olhar? Eu falei, puxa, Loja Americanas acho que é melhor que o Mercadorama, né? Vou lá dar uma olhada, né? Na época, né? Porque o Mercadorama eu ia trabalhar no departamento de câmara fria. Pô, trabalhar na câmara fria não é bem assim, né? Aí fui lá na Americana fazer entrevista e já fiquei por lá. Aí comecei a trabalhar das 15 para 7 da manhã até as 10 da manhã para abastecer a loja. Na época eu ganhava R$175 por mês. E mais o vale transporte. Era rico. E daí, como eu fui sempre carregando essa no sangue, né, de trabalhar muito, né, aí fui sendo promovido, fui subindo de cargo, fiquei 5 anos e 3 meses na Loja Americanas. Quando eu pedi a conta, eu era supervisor, eu fui um dos responsáveis por começar a abrir os shoppings aqui em Curitiba nos domingos, que naquela época não abria shopping porque abria só para alimentação, as outras lojas não abria nada. E não tinha tanta gente que ia no shopping sem domingo porque não tinha muita opção, era só comida, né?
E daí nós começamos a abrir lojas americanas. Eu, a minha gerente-chefe era a Célia e eu era supervisor, mas daí eu abri a loja no domingo como responsável, como se fosse o gerente da loja. Daí passamos, cada um dos supervisores um domingo ia abrir e de volta e meia vinha gerente. Começamos a abrir, começou a dar certo e tinha assim, o risco de se vier o sindicato vai dar multa. Mas a multa na época era R$2.000. Só que a venda do domingo era R$40.000. Na segunda-feira a venda era 20 mil, 25 mil. Então compensava. Então você que é funcionário aí de shopping, venha no Espaço Tia Bodega aqui em Pinhais e fale aí com o responsável por fazer você trabalhar nos domingos aí. Só que, tinha um porém. Na época a gente trabalhava no domingo e ganhava 100%. Aí, ó. Então no final do mês dava outro salário. Dava vantagem, então. Aí veio o tal do Walmart pra cá, né, tia? Pronto, acabou a hora extra. O Walmart começou a fazer pro banco de horas. Todos começaram a fazer banco de horas. Hoje todo mundo que trabalha no sábado à noite ou no domingo ganha folga, em vez de ganhar dinheiro. Daí não compensou mais. Daí que eu pedi a conta E uma folga bem legal, né? Tipo, na segunda-feira pra você descansar. Aí a tua mulher tá trabalhando, o teu filho tá estudando, não tem como fazer nada também, né? É bem por aí. Entendeu? Fica bem daí eu pedi a conta e fui dos poucos que saí da loja americana na época e não entrei na justiça. Todos que entraram na justiça ganharam na época, 22 anos atrás, ganharam na época 50, 80, 100, 150 mil reais de acerto. Eu saí de loja americanas, o gerente, quando eu pedi a conta, o gerente falou: você tem certeza? Você é tão novo, já é supervisor, o próximo passo é ser gerente? Eu falei: tem. Aí saí e não entrei na justiça. Mas daí ele falou assim: mas você tem 35 dias em haver de folga? Eu falei: faça bom proveito. Sabe, pra você ter ideia, o banco de horas eu tinha 35 dias em banco de horas. É praticamente um tempo de férias aí pra... Pois é. Daí eu abri mão, falei: não quero, eu só quero sair mesmo. Porque eu vi que eu já estava muito, assim, eu era supervisor na época, loja Americanas, agora caiu muito, mas na nossa época, a loja Americanas era campeã de vendas de chocolate. Eu era supervisor do departamento de CDs, cama, mesa e banho, chocolate e a lanchonete. Eram os principais. E aí, chocolate, nós éramos na época 94 lojas no Brasil. Eu sempre estava entre as 3 maiores vendas. Eu, na época de Páscoa, eu tinha em torno de 60 promotores de venda para eu responsável na loja, 10, 15 supervisores, gerentes das empresas de chocolate. E daí, mais os gerentes das outras lojas me ligando toda hora para saber o que eu estava fazendo para vender mais. Daí eu estava já meio endoidando, né? Até um dia na Páscoa, eu tinha dois telefones sem fio comigo e mais o rádio de segurança. E daí no meio da muvuca lá atendendo, embaixo da parreira de ovos, eu concluí que eu imaginei que a mulher ia dar o passo. E aí, imagina. E aí ela não andou. Aí eu bati na mulher e quase derrubei a mulher. Daí eu falei: bom, acho que tá na hora de eu sair, mudar porque já tô um pouco fora do esquadro, né, tia? Daí pedi a conta, saí de lá, montei minha avó, doces embalagens na Camilo de Leles. Aqui em Pinhais já. Aqui em Pinhais já. Que eu sempre morei aqui, né? E aí, fiquei por quase 4 anos aí trabalhando. Tava indo até que razoável. Aí resolvi sair candidato a vereador. Aí sendo candidato a vereador, todas as pessoas que compravam chocolate comigo pra fazer chocolates para ovos de Páscoa e coisa, resolveram não me pagar porque eu era candidato mesmo, né? Aí fui indo, tive que fechar. Falei e fiquei alguns anos. Daí falei: bom, agora que já fui candidato, vou tentar a carreira novamente. Então daí eu comecei a trabalhar em um restaurante. Nessa época aí, um pouco antes de sair candidato, você se meteu com uns loucos aí pra coordenar grupo de jovens, né? Daí nessa época, assim, eu só folgava, eu ia na igreja, assim, mas eu folgava e ficava em casa dormindo, como você falou, né? Quando trabalhava nas lojas americanas. Mas daí começou que aquela coisa, eu com 13 irmãos, todos bem direcionados, todos bem educados, todos assim, não tinham problemas, né? E aí na igreja que eu frequentava, a igreja que até hoje eu participo, aqui na Vila Palmital, Nossa Senhora Aparecida, não tinha grupo de jovens. Tentaram fazer algumas vezes, mas os jovens mais antigos não aceitavam, né? Os jovens mais antigos estão donos da igreja até hoje, né, tia? E aí eles não aceitavam. Começava o grupo de jovens e achavam um jeito de pôr um defeito lá para acabar o grupo de jovens, né?
Daí onde que eu encontrei o Gebur, o Robinho e o Giovanni, que estavam fazendo um trabalho também na Capela Bom Pastor e na paróquia Nossa Senhora Boa Esperança. Aí começamos a fazer trabalho com jovens. Fundamos muitos grupos de jovens aqui na cidade. Trabalhei, eu e o Gebur fomos coordenadores na Arquidiocese de Curitiba, né? Dessa juventude. Conseguimos dar uma linha boa para muitos jovens. Hoje são empresários, são professores, muitos deles que passaram por nós aí conseguiram, assim, onde tinham as famílias desestruturadas, nós conseguimos dar uma base para eles, e hoje eles têm muitos estão até melhores que eu, né, assim, na lida do dia a dia aí, graças a Deus. Então valeu a pena esse trabalho que a gente fez. E aí, depois que eu passei do grupo de jovens, já comecei no grupo, na Associação de Moradores. E foi indo, e briga pra lá e briga pra cá, e arruma isso, arruma aquilo, e fomos criando um nome na cidade. Daí que eu então acabei saindo candidato a vereador, né? E aí, como não foi tão bem na primeira, ainda assim os partidos diziam que, pela estrutura que eu não tinha, fui bem votado. Me convenceram a sair de novo. Saí de novo, continuei trabalhando normalmente, e as pessoas falavam assim: poxa, mas você perdeu a eleição, continua ajudando, não vale a pena você ajudar as pessoas, porque olha, você ajudou tanto e olha quantos votos você fez. Eu falei: mas se eu for ajudar as pessoas pensando só no que eu vou ter de retorno, então não adianta ajudar. Então assim, as pessoas têm a consciência que eu ajudei, e essas certamente vão votar novamente. E aí mais que dobrei a quantidade de votos da primeira eleição. E aí, passado esse período, aí eu já estava fazendo um bico aqui, outro ali, né? Porque eu queria ainda sair, porque na minha concepção eu tinha que sair 4 vezes candidato para daí ganhar a eleição. E aí então eu já tinha saído 2, então vou sair na próxima de novo. Só que quando eu fui sair na terceira vez, me bloquearam, não deixaram ser candidato, porque eu estava realmente com uma estrutura bem montada, sem dinheiro nenhum. Tinha uma boa chance de conseguir um cargo, e aí então não interessava aqueles que já estavam lá. Então foi aí que não me deixaram sair candidato. E nessa época você estava trabalhando já com algumas outras coisas, né? Com jornal, Daí eu fiz curso de fotografia, né? Sou pelo Senac, sou fotógrafo de formação, né? Então trabalhei alguns anos como fotógrafo. Aí o dono do jornal, a Gazeta Cidade de Pinhais, Gazeta Metropolitana, tinha vários jornais na região metropolitana, me convidou para trabalhar com ele, para fazer reportagens. E no começo eu ia junto com a jornalista para fazer a cobertura das sessões da Câmara de Piraquara. Aí logo em seguida ela não quis ir mais, aí passei eu a fazer a cobertura da sessão da Câmara de Piraquara e de 4 Barras. Então 2 vezes por semana eu fazia a cobertura. Eu ia lá, fazia a cobertura e escrevia a matéria que saía no jornal no dia seguinte. Então e fotografava o que tinha na cidade também. E aí passou a ter na cidade, como ele também achou assim: Belo, já que você quer continuar com a política, então vamos fazer assim: em Pinhais tu vai fazer uma entrevista por semana, contando a história das pessoas que fizeram a história da cidade, e aí você tira foto, conta a história e sai toda semana uma história diferente no Jornal de Pinhais. Além da cobertura da sessão da Câmara lá, então eu fazia também uma matéria para sair aqui só em Pinhais. Então, assim, começou a entrevistei muita gente, contei muita história desde o início, desde da paróquia Nossa Senhora Boa Esperança, de como ela surgiu, da família Scarpa, a família Vaz, né? Tudo isso passou pelas histórias das pessoas que eu entrevistei. Então foi um período bem bacana, e daí eu estava bem estruturado para essas famílias que eu entrevistava já gostavam de mim e passavam a gostar mais ainda, porque valorizou meu pai, meu avô e tal, né? Então eram pessoas assim que estavam como voluntários já para trabalhar na minha campanha. E aí não me deixaram sair candidato. E aí eu falei, então vou parar por aqui. Aí um primo meu, que me ajuda até hoje na bodega, ele trabalha há 30 anos na mesma empresa, e foi um dos que me trouxe, dos 2 primos que me trouxe para cá. Ele fez aula de dança, porque a filha dele ia completar 15 anos e ele precisava aprender a dançar para poder dançar com a filha, né? Ele fez aula de dança com o professor Juva, ali de Maria Antonieta, na igreja de Maria Antonieta, São José Operário. Aí quando fez a formatura da dança dele, foi na Nossa Senhora da Luz. Aí lá tiveram uma treta lá, deu um problema lá entre a gauchada, e
brigaram com um amigo do Padre Zago. E o Padre Zago era o cara que era o padre mais respeitado da cidade. E daí como é que os gaúchos brigaram com o amigo do Padre Zago? Pronto, ninguém mais aceitou a aula do gaúcho aqui na cidade. Aí então meu primo falou assim, Belo, tu é mais conhecido aqui, tu não consegue um lugar para eles darem aula aí? Aí eu comecei a me envolver com... Porque eu sempre tive a cultura gaúcha no meu sangue. O pai da minha mãe sempre só andava piochado assim como eu. Dizem que eu não cheguei a conhecer ele. Dizem que também tinha barba ruiva igual eu. Então diz que tem uma certa semelhança entre nós. E eu então comecei a abrir portas para eles. Na época, uma pessoa que deu muita força é a atual prefeita hoje, a Rosa Maria, que quando eu fui no Lions, que eu participava do Lions, fui no Lions, tentei fazer as aulas de dança lá no Lions. Só que chegou no primeiro dia, o povo tomou um susto que não quis mais saber. Eles esperavam 30, 40 pessoas, passou de 100, 150 pessoas mais ou menos. Ficou apertado o negócio. Ficou muito apertado, não teve como. E daí tive que procurar outro lugar. Daí que eu procurei a Rosa, e a Rosa abriu as portas pra gente nos colégios municipais. Daí começamos a fazer nos colégios municipais, começou a dar certo, começou o meu nome ir à frente. Então começou, então vamos fazer. Daí as professoras começaram, eu quero no meu colégio também. Daí fizemos, e aí então consegui voltar a fazer na igreja Nossa Senhora da Boa Esperança aqui, fazer novamente. Uma das primeiras vezes foi no Bom Pastor, né, que depois quando você estava, foi no barracão da Bom Pastor, não sei se ficou muito tempo lá, ou se foi só uma turma aqui. Cada lugar a gente fazia uma vez só. Então uma vez no Clementino da Cruz, cada bairro a gente fazia uma vez só, para tentar angariar novos alunos. E cada turma que o professor Júlio fazia era assim, de 70 a 80 casais para cima. Se ele chegasse no lugar, e até hoje é assim, se ele chega num lugar e tem 20, 30 casais, ele cancela o curso. Então, aí, por isso que ele ia em bairros diferentes. Aí comecei a abrir portas para ele em Piraquara, 4 Barras, Curitiba. Curitiba não tinha dado aula. Então, na época, o prefeito era o Fruit, e a gente tinha os contatos lá também, dentro da prefeitura de Curitiba, pelo conhecimento, através do jornal e tal, que eu já tinha também. Aí consegui espaço para ele dar aula lá. Hoje ele entra sozinho em Curitiba, mas na época eu que abri o caminho para ele. Sempre pensando em ter um CTG na cidade. Porque assim, como eu gosto da tradição e como eu acho que, até hoje, a tradição gaúcha, você educa o teu filho dentro da tradição gaúcha, é assim que eu educo as minhas filhas, é assim, de respeito aos mais velhos, respeito à cultura e evitar essas mazelas que a sociedade oferece com toda facilidade, né, na rua e coisas erradas. A gente acaba perdendo a identidade, né? Por exemplo, vem outras, vamos citar aí o funk. O funk não é brasileiro, né? O hip hop não é brasileiro. Vai perdendo muito a característica do que a gente é, né? Porque vem sendo trazida tudo e sendo jogado pra gente. Modismo, né? Modismo. E sendo que daí aquilo que a gente é tradicional, né, tá na nossa cultura desde de muito tempo, a gente acaba indo deixando de lado. Então tem que ficar relembrando, né, para manter, né, a tradição. E o pessoal fala assim, mas ter filho hoje não é fácil. Eu acho que na época dos meus pais era mais difícil que hoje. Tudo é caro, Se eu ter uma filha, por exemplo, minha filha que tem 11 anos hoje não tem um celular. Para que ela precisa de um celular? Não tem lógica uma menina de 11 anos ter celular. Se ela precisar pesquisar alguma coisa na escola, tem o nosso celular, tem o computador da gente para ela pesquisar. O celular vai servir para quê? Para colocar na cabeça dela justamente isso, esses funk, essas porcaria toda aí do mundo, e o desrespeito aos pais. Então, ela é criada dentro, lá, ela tem que, enquanto ela for dependente da gente, obediência a gente. Essa é a tradição gaúcha. Assim que meus pais criaram meus irmãos, e assim que eu estou criando meus filhos também. Eu tenho 2 filhas, e assim, não vejo dificuldade, porque assim, a gente folga toda segunda-feira, a gente sempre vai para algum lugar com elas. Não deixe de curtir a vida em família. Em vez de comprar um celular de 2, 3 mil reais para elas, com 2, 3 mil reais, quantos lugares a gente pode visitar com elas? Possibilitar elas momentos
felizes delas mesmo ou conosco. Porque se chegar em casa, tô cansado, dá um celular na mão da criança, ela senta no sofá e fica ali, né? Não te incomoda, né? Só que é isso que é criar um filho? Então, dentro desse contexto aí que você começou a trabalhar com a juventude, trabalhar com a juventude e trabalhando com a cultura gaúcha. Isso que te incentivou, porque a gente vai chegar no aniversariante da semana, né? Que é o teu comércio aí, né? Mas então, mas antes disso ainda você garimpou outras áreas, né? Antes de chegar aí porque inclusive antes de casar, né? Você foi, deixa eu ver, a gente parou ali, você chegou a organizar alguns bailão gaúcho também. Daí quando completamos 7 turmas aqui, né, aqui em Pinhais, aí já era suficiente. Aí o professor Juva tem assim, ele tem 30 anos de estrada, né? Ele foi já todo o Sul, Argentina, Chile, um monte de lugar aí ele já deu aula, né? Bahia, Mato Grosso. Então, ele fica um tempo, daí vai para outro lugar, depois de 3, 4 anos ele volta. Então ele jogou a brasa e foi embora. Daí eu falei, poxa, agora ele foi embora, vamos deixar essa gauchada aí toda sem ter onde ir? Comecei a fazer bailes. Aí comecei a organizar bailes, só que como a gente não tinha salão fixo, então cada vez que a gente for fazer um evento eu precisava procurar um lugar para poder fazer. Aí tá, comecei a fazer, quando começou a dar certo, 5, 6 outros começaram também. Aí teve um dia, num certo carnaval, que tínhamos uma região de mais ou menos 6 quilômetros quadrados, tínhamos 8 bailes no mesmo dia. Adivinha se alguém teve lucro, né? Enfraquecia todo mundo. Daí ficava ruim para todo mundo. Aí, ainda bem que nesse período, no final, isso era carnaval, era fevereiro, né? Eu, no mês de dezembro, no final da novena da igreja, que tem a novena todo ano, a novena de Natal, no final da novena, o irmão mais velho do meu amigo Jorge, que era amigo que o Jorge, eu ajudava nas festas da comunidade, e o Jorge assava a carne nas festas. E daí o Jorge tem um ponto onde a gente montou o negócio, e aí tava lá, sem locar, e esse irmão mais velho dele falou assim, enquanto a gente no último dia da novena, a gente levava, cada um levava alguma coisa para partilhar, né? Quando a gente tava comendo lá, ele falou assim, cara, tá procurando um cara aí para montar um negócio lá, mas ele quer assim uma coisa mais família, não quer bagunça, não quer, porque já teve muito comércio lá, mas daí de noite a gente não consegue dormir, porque é bagunça e briga e música alta, não sei o que, ele não quer essas coisas. Ele queria alguém assim da igreja, alguém que fizesse um negócio diferente. Eu já tava fazendo baile, eu falei, puxa, mas eu tô fazendo baile, tô me ferrando com os bailes. Eu montar um comércio para ficar o dia inteiro no comércio? Não sei, mas vou lá dar uma olhada, né? Aí fui lá olhar, ele fez a proposta dele, eu falei, tá, então eu vou tentar, né? Não tinha, como diz lá em Santa Catarina, não tinha um puta no bolso, né? Porque daí os bailes, eu fazia o baile como tinha isso, então as bandas na época eram 800, 1.000, 1.200, 1.500 reais cada banda. Então o que vendia no baile era para pagar a banda, não sobrava. E eu pagando aluguel ainda, então não sobrava praticamente nada. E daí como é que eu vou começar um negócio sem ter nada de dinheiro? Daí vai pra lá, vai pra cá, procurei sócios. Daí, vou fazer. Chegava no 15 dias depois, não vai dar. Aí procurava outra, achava, então eu vou fazer com você, então esse, não, que legal. Passava mais 15 dias, foram 4 meses lá. Ele me aguardando e eu tentando esse tal de sócio que entrasse com dinheiro. E nada. Até que enfim eu namorava uma moça que falou assim, não, eu tenho lá 3.000, eu te empresto. Aí, nessa época eu era solteirão, né? Aí peguei o dinheiro emprestado. Eu falei, mas é difícil, porque como é que eu vou te devolver? Não, você vai, monta o negócio, depois você me devolve. Beleza. Aí peguei o dinheiro dela e comecei sozinho. Aí chamei um sócio, que Deus eu tenho hoje. Era um cara que eu trabalhei junto e o cara era muito bom de lida. Só que na época, quando eu já veio para ser sócio, eu já estava numa segunda fase, era uma fase já da cachaça. Então, ficou 2 meses, não deu certo. Aí eu chamei meu primo, que já morava comigo, o Claudicir, e aí ele não gostava dessa área. Mas como ele é mais que um irmão meu,
e hoje é padrinho da minha filha, ele falou assim, não, tá, eu vou então, né? Daí foi lá, daí ele viu que já tinha acompanhado, a gente tava 2 meses, 3 meses trabalhando, e ele viu que não era um bar para bêbado, era um espaço mais para família. Então ele aceitou ser sócio e dali fomos, isso em maio de 2017. Aí ficou até o mês passado comigo. Daí depois de um tempo já de bodega, daí desse baile que eu fazia, o último lugar que eu fazia baile aqui no início de Piraquara, que na época era Harmonia Brasil, hoje tem outro nome, a minha esposa trabalhava como ou segurança ou como garçonete. Em cada baile que eu fazia, ela trabalhava lá. Foi lá que eu conheci ela no começo do ano. Daí quando eu inaugurei, ainda antes de inaugurar a bodega, quando eu inaugurei, ela veio ajudar, e de vez em quando ela vinha ajudar também. E daí as pessoas falam assim, mas por que vocês não namoram? Ela fala, não, é só amizade. Daí os caras falam, não, aí tem mais que amizade. Ela, como ela sabia que eu era, como diz lá em Santa Catarina, pegador, né? Então ela não queria, ela gostava de mim, mas ficava na segunda, né? Não queria dar o braço a torcer, né? E foi passando o tempo, e a bodega foi evoluindo, meu primo me ajudando e tal. E aí, no mês de setembro, pela primeira vez, reunimos os 13 irmãos, com o pai e a mãe, lá em Santa Catarina. Depois que o primeiro saiu, nunca tinha sido possível reunir todos os irmãos. Era sempre 10, 9, 8, nunca conseguia reunir todos. E nessa vez, eu consegui organizar a festa, eu e 2 sobrinhas minhas, conseguimos organizar e levar quase todos os netos e todos os irmãos. Aí já no ano seguinte meu pai faleceu, então foi só a única festa que teve todos, e na segunda festa então nós já fizemos sem ele. E aí depois que ele foi, até inclusive não houve mais as festas, devido à pandemia, não houve mais as festas, mas a bodega continuou, foi indo, e antes da pandemia, a gente já, no primeiro ano, a gente já estourou na cidade, por ser diferente. Por que eu montei o espaço Tia Bodega nesse estilo? Porque como eu fazia bailes, eu convidava os amigos para ir nos bailes, falava, depois que nasceu minha criança, eu não consigo mais ir em baile. Como é que eu vou levar? Eu não consigo mais sair. O único lugar que a gente vai de vez em quando é a pizzaria. Mas ainda assim não dá, porque daí é muito barulho, a criança não se sente bem e tal. Eu falei, então já que convidaram para fazer um lugar, então vou fazer um lugar para essa gente, né? Então daí que eu criei o espaço de bodega com essa ideia de família, para poder levar a criança e se divertir tranquilamente, né? Então como que é mais ou menos as características iniciais do espaço Tia Bodega, né? O que tinha lá e como que, né, funcionava? Era costelada, era comida tradicional gaúcha ou servia de tudo aí? Como é que funcionava o sistema? Desde o início a nossa ideia foi assim, então, um espaço para a família e fortalecer a agricultura familiar, que é da onde a gente veio. Piraquara tem muito, São José tem muito, Colombo tem bastante, e da nossa região a minha ideia era trazer queijo, salame colonial de lá e alguns produtos embutidos, né? Pegando do pessoal da cidade lá. Até hoje a gente tem queijo, salame e alguns embutidos, erva mate, vinho colonial e tal, mas não deu certo trazer de lá, porque as pessoas que ficaram produzindo lá começaram a sindicalizar, né? Fizeram cooperativas, né? Daí a cooperativa encareceu muito o produto. Então hoje eu tenho gente que traz para mim do interior do Paraná, do interior do Rio Grande, mais barato do que eu comprar na minha região lá, tendo que ir lá buscar. Então essa parte já ficou inviável. Mas aí sempre a gente dá um jeito daqui e dali, continua tendo produtos coloniais. Nossos lanches são feitos com produtos coloniais. A gente não usa quase nada de embutidos e essas coisas industrializadas, essas coisas aradas aí. A pessoa que vai lá e come nosso lanche sente realmente o sabor da infância, né? O sabor de verdade. A gente não usa esse negócio de mussarela, essas porcariadas aí. É queijo colonial mesmo, com pão diferenciado. A gente manda fazer o pão, a gente não usa qualquer pão, né? Nós temos um lanche que é um dos carros-chefe nosso aí, é o X colonial. É 2 fatias de pão caseiro, que a gente manda uma mulher que é vizinha nossa hoje a fazer. Meia linguiça blumenau, queijo colonial e salada. Então é uma refeição, um lanche desse
muitas mulheres não dão conta de comer, de tão grande que é. E não é o nosso maior. Nós fazemos nossos lanches e porções no estilo gaúcho mesmo. A pessoa chega lá, às vezes chega um casal, pede, vem uma porção de polenta, uma batata frita, um lanche e tal. Eu falo, tem certeza? Sim. Aí quando chega, eu falo, nossa, é tudo isso? Pois é que nós temos realmente o estilo gaúcho de servir. Às vezes a pessoa vai no lugar e fala, aí, o que ela paga em meia porção que a gente serve aí, ela leva no nosso estabelecimento a porção toda. Então ela se surpreende e acaba voltando e trazendo os amigos. Por isso que o nosso público é sempre gente boa, sempre um negócio que tem dado certo, porque não vem, como a gente costuma dizer, não vem tranqueira. É amigo que traz amigos. E aí, o tempo foi passando e a gente teve que, depois da pandemia, teve que se reinventar, né? Aí... Só antes de falar da pandemia, né, vamos lembrar que além do Belo ter feito o pessoal trabalhar no domingo na loja americana, ele também inaugurou a pandemia, a quarentena, né? Ele fez uma festança para inaugurar a quarentena aí. Como é que você convenceu a mulher a casar com você, Belo? Na verdade, assim, nós começamos com esse negócio de ficamos primeira vez no mês de janeiro, né? Ela tinha acabado de separar, tava meio carente. E eu, né, meio ligeiro também, né? Tchau, prosa vai, prosa vem, ficamos no mês de janeiro. Mês de maio, a gente inaugurou a bodega, ela veio ajudar. E de vez em quando ela aparecia por lá, né? E daí, de repente, começou a aparecer mais vezes, né? E a mãe dela falou assim, ih, não vai prestar. Isso aí não vai prestar. Nessa festa de setembro, quando fizemos lá, dos 13 irmãos, eu era o único que não era casado, não tinha filho, nem namorada levei. E daí eu falei assim, ano que vem serei pai. Ah, foi aquela gargalhada. Como é que o cara vai ser pai se nós estamos em setembro e o cara nem namorada tem? Voltei pra cá, no mês de setembro em diante, e começou. Ela começou a ir mais vezes. No mês de novembro estava grávida. E daí? Começa a dívida então aí, ó. E daí? E os caras não quiseram votar em você, você Pois promete e você eu cumpre. compro. Eu falei que com 40 anos eu tinha que ser pai, porque senão depois eu ia ser avô. Como é que faz pra brincar com a criança sendo avô, né? Tem que ser pai, né? Então, 40 anos fui pai realmente, mas daí encontrei ela que, na verdade, eu fui pai 2 vezes, né? Da minha filha mesmo com ela e da filha dela, que ela já tinha, que hoje tem 11 anos, então ganhei 2 filhas num ano só. E então passei a ser um pai de família. Tudo aquilo que eu fazia antes ficou para trás. Falei, até os 40 anos eu curti muito, sempre às escondidas, né? Que o pessoal até achava, esse cabeludinho aí deve ser meio atravessado, né, tia? E eu fazia questão de não mostrar, porque eu sempre falei assim, se é pra levar alguém na minha família, ou na igreja, que seja uma coisa séria, porque eu sempre fui um cara sério. E daí como é que eu vou chegar hoje na missa com uma mulher? Amanhã eu vou na outra missa com outra mulher? Não tem lógica isso, né? Então eu nunca levava ninguém. Então tinha essa fama já, o pessoal desconfiava, né? Isso aí é... E daí quando engravidamos, né? Aí ficamos um tempinho juntos. Eu convenci ela a gente casar. Aí a prefeitura fez o casamento comunitário em 2020, março de 2020, no aniversário da cidade. E aí eu convenci ela, em 20 dias montamos nosso casamento. E daí ela e meu primo, que era meu sócio até esses dias, falaram assim, não, você tá doido? Da onde que vai dar 300 pessoas no casamento? Isso aí, se for 100, vai muito. Não exagere em comprar as coisas que vai sobrar tudo. Eu falei assim, eu conheço os amigos que eu tenho. O casamento vai ser para 300 pessoas no mínimo. Daí, em 20 dias, colocamos 300 pessoas no meu casamento. Deu quase 100 pessoas no sábado à noite, que a gente casou no sábado aí no Sem Forte. Era o casamento oficial que a prefeitura fez com a desembargadora Joyce, né? Aí casamos, daí falei, vamos fazer no sábado à noite, estilo Santa Catarina e Rio Grande, né? No sábado à noite vamos fazer a festa para as famílias, para que as famílias possam se conhecerem, né? Deu quase 100 pessoas só da minha família e da família dela. E daí fizemos lá aquele churrasco no sábado à noite, domingo de manhã então foi para a comunidade. Aí foram 11 pontas de costela, 3 porcos assados enrolado no papel carvão, e maionese, risoto, cuca, igual lá no interior, que é feito com aquela farofa por cima, pão caseiro que minha tia faz até hoje, ela mora aqui no Aura, ela faz o pão e a cuca até hoje,
De vez em quando a gente vai lá buscar umas bolachas, bolacha pintada, né, tia? Que ela faz também. Então foi feito bem ao estilo gaúcho, inclusive com baile à tarde. E daí a gente não tinha essas condições todas, decidimos fazer em 20 dias, como é que não tinha guardado dinheiro nenhum para isso, né? Mas já tinha nascido a neném e tal, então vamos fazer. Aí combinamos, eu e ela e meu primo, falamos assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um barril de chopp, um de vinho e 2 de pilsen, e depois, se as pessoas quiserem, não vão pedir presente, porque a gente já está morando junto. Se alguém quiser doar alguma coisa para ajudar a pagar a festa, doa, senão... E daí, se acabar o chopp, quem quiser beber, faz uma vaquinha e compra mais barril, né? Beleza, tudo combinadinho, tudo certinho, né? Quando chegamos lá, começamos a fazer a festa, e festa vai e festa vem. Era quase 3 horas da tarde, eu e ela chegamos 11 horas da manhã, era quase 3 horas da tarde, a gente cumprimentando ainda os convidados, tirando foto com eles. Não tinha tido tempo nem para beber um copo d'água. E daí um calor. E o povo foi bebendo. Daqui a pouco meu primo veio e falou, Belo, acabou o chopp. O que você acha de eu conversar com o Pulga? Que é o nosso patrocinador do programa da rádio hoje, né? Conversar com o Pulga e vamos abrindo. Aí depois a gente acerta com ele. Eu falei, beleza então, né? Vamos lá, né? Ver como que ele é parceiro meu, né? Porque assim, a gente tinha tirado o dinheiro da bodega para poder bancar esse chopp do meu casamento. Aí beleza, fizemos isso, né? No final do dia, 9 barris de chopp. A gente planejou 3, foi 9. Só que daí quando começamos a passar, apesar de ter atrasado, né? Porque daí como a gente demorou muito pra cumprimentar todo mundo, daí até almoçar e tal, daí a começar a passar o lenço do noivo e o sapato da noiva, né? Aí já tinha ido um pouco de gente embora. Mas ainda assim, o que nós arrecadamos deu pra pagar todo o chopp. Então, mesmo levaram, muita gente levou presente, levaram também, era tudo 50, 100, e pagou boa parte da festa, foi os próprios convidados que pagaram. Então, foi uma festa bonita, estilo interior, estilo gaúcho, e foi no domingo, dia 15 de março, na segunda-feira, dia 16, veio o decreto... De 2020. 2020 veio o decreto proibindo qualquer tipo de aglomeração. Por isso que eu brinquei dizendo que você inaugurou a quarentena, porque foi justo na semana que na semana seguinte já não podia fazer mais nada disso daí, né? E aí ficaram quase 2 anos sem festa nenhuma. 2 anos. Então daí entrou na período de quarentena, você tinha 2 anos, 2 anos de espaço de bodega. E como é que foi nessa quarentena aí para suportar aí com... Foi terrível, porque assim, chegou a ter dias, o decreto permitia assim, atender das 11 da manhã às 14 horas, só para viagem. Como é que você vai abrir, vai assar costela, fazer maionese, um monte de coisa, para atender 3 horas? E durante a semana ainda, né? Que daí durante a semana não tem jeito de... Era mais à noite, né? O movimento. O nosso movimento era à noite, e à noite era proibido abrir. Aí tinha que atender só no horário do almoço. Teve dias que o fiscal chega lá às 4h15 da tarde e querer levar meu alvará, querer não sei o que, eu xinguei um monte e ergui para 10 e o cara foi embora, deixou meu alvará. Quando eu falei com o chefe da prefeitura, ele viu com quem eu tava falando, né? Porque daí eu tive que usar a minha influência também, né? Falei, cara, não tô fazendo nada errado. Tinha 3 professores lá, chegaram em 4 professores, 1h30 da tarde, começaram a beber e era mais ou menos 20 para as 4, falei, agora é a última, porque 4 horas a gente tem que encerrar. E daí já tava faltando uns 200 ml daquela garrafa de cerveja para acabar de tomar. Chegou a guarda municipal e o fiscal da prefeitura. E queria levar meu alvará. Fotografaram que eu tava errado. Imagina, 3 pessoas no meu estabelecimento, 4h15 da tarde, sendo que o decreto permitia trabalhar até as 4. Aí, que eu não admiti e tal, e fomos pra briga, e aí tá, fechamos. Mas, foi indo, piorando. Chegou um momento que eu falei assim pra minha esposa, não adianta, e pro meu primo, é melhor a gente fechar e ficar em casa. Porque, além de correr o risco de pegar esse vírus, corre o risco de a gente ficar mais doente ainda, porque assim, a gente trabalhava, não, a gente precisava que você fosse lá comprar uma cerveja, uma porção. Só que se a guarda e o fiscal passasse lá e você estivesse comendo lá dentro, era uma multa. Então ficava a pressão de precisar vender para ti, mas não... Se eu abrir a exceção para ti, ir lá
ir lá tomar uma cerveja, ele passava e via você lá, eu falei, por que ele pode, eu também não posso, eu não posso? Ô Belo, abre aí, eu também. Daqui a pouco tinha 10 caras lá dentro. E daí? Daí dava razão daí virava aglomeração já, né? Então não tinha como, então a gente ficava nesse nervosismo o tempo todo, precisando vender para pagar as contas e não podia atender, porque era considerada aglomeração. Passamos o tempo todo da pandemia brigando com o pessoal da fiscalização, porque eu falava assim, é simples de resolver. Eles fechavam nós, pequenos comércios, e abriam o mercado e o ônibus lotado, que não cabia mais ninguém. Daí, claro que não ia diminuir o vírus, a circulação do vírus. E eu sempre falei para eles, cara, tem uma solução simples. Nós temos que vender só por aplicativo. Põe o mercado, em vez dos caras estar atendendo no caixa, está atendendo no celular. O cara manda o pedido, paga, só vem ali, retira e vai embora. Daí vai diminuir a pandemia. Chega aqui no meu comércio, eu ainda podia atender 3, 4 pessoas, mas o cara de uma loja de calçado, loja de roupa, não podia atender ninguém. Então, imagina, se colocasse na porta, esse comércio pode atender 2 pessoas por vez. Se o fiscal chega lá e tem 3, multa. Mas que deixasse, eu mesmo, em muitas situações, atendendo 3, 4 pessoas, se eu atendesse 3, 4 pessoas por vez, que atendesse 20 pessoas no dia, já cobria a minha despesa na época. Mas eu não era permitido atender ninguém. E eles não queriam saber. Depois a gente vê. Só que daí, assim foram falindo muitos comércios. Eu só não abri falência porque peguei dinheiro do banco. Eu costumo dizer que os últimos 2 anos eu trabalhei para o banco. Se não tivesse pego emprestado o dinheiro do banco, não tinha sobrevivido. E muitos que não tiveram essas condições de pegar dinheiro no banco, fecharam. Ainda mais, nossos clientes que eram frequentes, que vinham a cada semana, 3, 4 vezes no mês, 50 deles morreram pelo Covid. Então assim, foi um baque muito grande na nossa economia, né? Mas fomos dando a volta, e fé em Deus, e trabalhando mais, e tentando criar. Quando começou a diminuir a pandemia, teve um abençoado Marcos Cabeção, que é da presidente da Associação dos Vigilantes do Paraná, fez aniversário no início de agosto. Falei, Belo, posso fazer 2 costelas fogo de chão aqui para meus amigos? Eles consomem aqui a cerveja daqui de vocês aqui, daí já ganha alguma coisa e eu faço, em vez de fazer minha festa em casa, faço aqui. Falei, beleza, vamos aí, vamos arriscar, né? Se o fiscal chegar, a gente tenta ver o que faz, né? Daí eu falei pro meu primo e minha esposa, falei assim, ó, já que vamos fazer 2 pontas para ele, vamos fazer umas 3 ou 4 para nós, vai que vendo, né? Já que vamos assar mesmo, né? Concordaram, fizemos. Não deu nem pro cheiro, como diz lá em Santa Catarina, né? Daí, opa, se foi tão sucesso assim, vamos fazer de novo. Aí, chegou no mês de setembro, fizemos de novo. Também, mesmo jeito, saiu tudo. Daí, vamos fazer de novo em outubro. Fizemos em outubro do mesmo jeito. Aí meu sogro falou assim, Belo, por que você não, em vez de fazer uma vez por mês, não começa a fazer 2 vezes por mês? Se você fizer toda semana, vai vender. Falei, tá, mas a trabalheira que dá. Falei, mas a cada 15 dias, né? Não é tão... Começamos a fazer a cada 15 dias. E desde então, a cada 15 dias temos costela fogo de chão no espaço Tia Bodega. Então lá dá, assim, eventos bem tradicional. Agora, hoje a gente tem a costela fogo de chão, que é algo bem gaúcho mesmo, né? Você coloca uma banda também para trocar lá, né? Música gaúcha. É só nesse dia da costelada que tem a banda ao vivo, né? Por enquanto nós estamos planejando aí fazer as sextas-feiras, que não tem costela fogo de chão, também uma música gaúcha. Mas nós temos uma dificuldade que assim, os artistas nossos não conseguem entender ainda qual é a lógica deles. Que eles querem tocar, mas não sei, não consegui entender. Combinamos várias vezes de ter música ao vivo. E o que deu certo foi o Bota Velha, que tocava com a gente antes. E daí depois surgiu um amigo antigo, quando eu trabalhei no Costelão Pescador, no Maria Antonieta, ele tocava lá, o Gaúcho da Trincheira. Ele falou, Belo, que tal tocar aí? Eu falei, bora! Começamos aí, cada costelada é ele que vem a cada 15 dias, e é um cara que é muito querido,
a nossa costela fogo de chão já é bem respeitada já. Então começou a dar certo, cada 15 dias tem música ao vivo com costela fogo de chão. Costela é sempre a de primeira, a marca top do mercado. Lenha eucalipto, que é a melhor lenha que tem. E os churrasqueiros, que é o meu sogro e o Marquinhos, o chefe do churrasco, também são muito bons, eles sabem muito bem o que fazem. Então acaba que tu vem esse mês comer, tu convida o Éder para no mês que vem, o Éder vai e come como se estivesse comendo a mesma costela que tu comeu. Então isso, um vai trazendo o outro, porque sabe que vai encontrar qualidade de novo. Então tem dado certo. E escuta, tem também lá uma quadra de bocha, né? Que também o pessoal joga bocha lá, ou a quadra tá meio desativada por enquanto aí? Como é que tá essa? Durante a pandemia ficou mais de 2 anos sem uso. Porque assim, eu criei pra piazada, né? Piazada do cabelo branco. Que quando eu cheguei ali eles jogavam malha. E daí a malha exige um movimento maior do braço, né? E como a maioria deles tinha acima de 75 anos, pediram várias vezes para vários vereadores, quando o cara saía candidato a vereador, ia lá e garantia que se ele ganhasse a cancha saía. E nada. Até que eu entrei, daí me pediram, o seu Zé Portassi, que foi o que me convidou para montar o negócio ali, né? O irmão do seu Jorge, que é o dono do espaço, né? Me pediu, Bela, eu queria jogar bocha, eu queria fazer uma cancha, mas o fulano prometeram até hoje, né? Eu falei, então eu vou fazer, Zé. Aí, conversa com um, conversa com outro, consegui um amigo meu que a prefeitura estava tirando os eucaliptos da Avenida Maringá para fazer duplicação. E aí ele cortou na motosserra para mim um eucalipto daquele e fez a cancha hoje, as tábuas da cancha é da raiz à copa de um pinheiro. Começa na frente da bodega a raiz e vai parar na copa na beira da rua da Ayrton Senna. Então são 30 metros de cancha, uma árvore inteira de eucalipto cortada a motosserra para fazer a cancha. E daí, agora ganhou o preço de novo, como diz, né? Então, se não estiver chovendo, todo dia tem bocha por lá no finalzinho da tarde. Então você que conhece o jogo da bocha, gosta de jogar aí, ó, apareça lá fica bem na frente do espaço Tia Bodega lá. Só falou, a Rua Quênia 442. Na Rua da Associação da Sanepar. Isso, que tem a Sanepar. Na verdade foi criado pros cabeça branca, né? Mas sem cabeça branca também pode ir lá e participar também, né? Exatamente. E assim, quando eu fui montar a cancha, pensando nos cabeças brancas e pensando na mulherada, eu não peguei a bocha oficial do jogo. A bocha oficial pesa 1,1 kg. Certo. Aí eu peguei de 800 gramas. Então tu vai com a tua esposa lá, você nunca jogou. Ela também não. Tu começa a jogar, vai indo, vai pegando jeito e vira uma diversão em família. Porque é uma bocha, é leve, é fácil de jogar, a cancha é gostosa, daí tu vai jogar tu e tua esposa contra o teu compadre e a tua comadre, daí tu vai lá e mata o ponto do teu compadre. Tua esposa vem correndo e dá um abraço e comemora com você. E assim, né, vira uma confraternização legal entre casais também. Então é um programa diferente em família. Então não só os idosos estão jogando, mas como vem famílias jogar também e se divertem. Então, porque assim, nosso espaço é justamente para a família. E as pessoas perguntam assim, mas quanto tem que pagar para jogar na cancha? Eu falo, tem que se divertir. O preço é a diversão. Porque todo lugar que tem uma cancha você tem que pagar ou jogar valendo uma cerveja, alguma coisa. Não. Eu sempre falo, o espaço de bodega foi criado para família e para amizade. Por isso, do chimarrão. Quando eu fui montar o espaço de bodega, me falaram, tu vai dar chimarrão de graça para as pessoas? Porque lá em tal lugar é R$5 a cuia. Eu falei, mas que barbaridade. Tu imagina o cara chegava a tomar um chimarrão e pagar R$5 para tomar uma cuia de chimarrão? Se você não fizer isso, é a falência. Imagina, como é que você vai comprar erva pra... Falei, o cara vem tomar chimarrão hoje, mas amanhã vem com a esposa, vem com a família e vai consumir alguma coisa. Então o chimarrão é para cevar a amizade. O cara vai sair de casa, ele tem 100 lugares para ele ir. Ele vai se sentir melhor em algum desses lugares, que seja o espaço de bodega. Porque o cara vem ali, é tranquilo. Por isso que não tem música ao vivo dessa piazada hoje em dia. Tem muito artista bom que é meu amigo, que quer tocar lá, e eu falo, não é o lugar para isso. Porque quando tu sair de casa, você vai passar por 10 bares que tem música ao vivo, com a piazada, gritando alto.
e garrafa batendo pra lá, e garrafa batendo pra cá, e copo quebrando aqui, copo quebrando lá. Daí você tá com as tuas crianças, você fica meio assim, né? Então ali na bodega não, ali é pras famílias. O dia que tem música é música pras famílias também. Então tu pode ir com as criançadas, tanto que minhas filhas ficam comigo lá o dia todo, depois da aula, né? Então é pra família, é ambiente pra você curtir, ou pra você conversar de boa com um amigo teu, tomar uma cervejinha, tomar um chopp, sem ter problema com música alta, com estresse por causa de música. Você saiu de casa pra descansar a cabeça e vai pra um lugar barulhento, você não consegue. Então tu vai pro espaço de bodega, não, ali tu vai conseguir prosear de boa e vai ter, quando tem música, é música pra família. Maravilha. E daí essa semana, na verdade, vamos dizer amanhã, porque amanhã é sábado, você sabe, né? Sim. O que nós vamos ter amanhã no espaço de bodega? Amanhã vai ter a sequência da semana, né? Nós começamos na quarta-feira com polenta e frango ao molho de graça pro pessoal, com Lima Gaiteiro tocando, que é bem legal também. Na quinta-feira fizemos de novo arroz carreteiro e música gaúcha. Na sexta-feira foi o entreveiro ontem, né? Entreveiro vai ser hoje à noite, no caso, né? Que foi o dia do entreveiro com música gaúcha também, uma banda bacana também, que nessa hora já estão por lá começando, né? Eu já vou pra lá daqui a pouquinho também, né? Estão começando a tocar música gaúcha lá com o pessoal. Mas hoje a gente tá esperando muita gente, porque o entreveiro é uma comida típica gaúcha que não se encontra em qualquer lugar, e só o forte dela é essa época por causa do pinhão, né? É a época do pinhão misturado com vários tipos de carne e legumes, fica uma boia diferenciada, boa pra caramba, e não se encontra em qualquer lugar. E daí, às vezes tu tenta fazer em casa, não é a mesma coisa, né, tia? Tu não tem a lida gaúcha, tu não consegue fazer igual o gaúcho, né? Então, e a minha esposa é chefe de cozinha, não é gaúcha, mas como convive com a tradição gaúcha, consegue fazer uma boia bem diferenciada mesmo. E daí, amanhã, sábado, vai ser o dia do porco no tacho. Era dia de fazer costela fogo de chão de novo. Mas como a gente teve uma semana toda puxada aí, fizemos no 1º de maio, no domingo, 350 quilos de costela no encontro de carros antigos na cidade, onde teve mais de 1.100 carros, né, no dia em exposição. Teve Fusca, teve Passat, teve Monza, teve Escort antigo, teve Opala, ônibus, até um ônibus que fazia São Paulo a Curitiba, o ônibus da Penha, um ônibus que hoje é um pouco mais que uma van, era o ônibus da época que fazia São Paulo a Curitiba, teve presente também. Então muitos carros, muito diferente, muito bacana, né? Então fizemos 350 quilos de carne e foi tudo. Então começou ali a semana com muita lida, né? Então para amanhã a gente quer fazer só porco no tacho mesmo, para ser um pouco mais sossegado. Não vamos fazer costela fogo de chão. A próxima costela fogo de chão vai ser só no dia 21, né? No sábado, com música ao vivo de novo. Mas amanhã vai ter a música ao vivo do Gaúcha Trincheira com o Fronteirista, tocando do meio-dia até as 19 horas. Então, sempre eles tocando nessa quinzena, mas em vez de costela fogo de chão, teremos o porco no tacho, que também é uma comida tradicional gaúcha, que aqui na região cai muito bem, né? É a semana toda do aniversário do Espaço Tia Bodega, comemorando os 4 anos do Espaço Tia Bodega. Porque desde o início a gente teve esse negócio do exagero, né? A gente, no primeiro ano a gente fez 5 pontos de costela de graça. Então o povo comia a costela e só pagava bebida. Daí, quando eu fiz aniversário no mês de junho, então eu fiz 7 pontos de costela de graça e mais bolas de aniversário. E aí, quando foi no mês de agosto, daí meu primo fez aniversário, fizemos outras 5 pontos de costela e bolo de novo. Daí veio os aumentos desse novo governo aí, que só aumenta as coisas, né? Só o agronegócio que tem interesse nesse governo aí, né? Então hoje a costela fogo de chão não permite mais, a costela era comida barata. Hoje, a semana passada, pra gente comprar a costela para fazer a festa dos carros antigos, deu maior trabalho, eu só consegui costela, chegou pra mim no sábado de manhã, pra gente espetar à tarde pra assar no domingo, porque o mercado todo tava, a maior empresa que é a que a gente sempre compra, a gente compra de 5 frigoríficos diferentes, mas sempre a carne top, né? Não tinha no mercado, ninguém tinha, nenhum dos frigoríficos tinha essa carne, porque ela recolheu para aumentar o preço.
Então, essa semana já começou a aumentar e a semana que vem vai continuar aumentando. Então também por isso, por exemplo, vamos dar uma segurada na costela do fogo de chão também, porque vai estar meio cara mesmo, e vamos fazer o porco no tacho. Maravilha. Isso aí então, né? O aniversário aí então do Espaço Tia Bodega. Trouxemos hoje aqui um espaço da cultura, da tradição gaúcha, né? Para vocês acompanharem aí. E quem quiser aí tomar um chimarrão, né? Tá convidado. Quem quiser jogar uma bocha, quiser curtir uma música gaúcha, tudo isso aí você vai curtir lá no Espaço Tia Bodega, não é isso, Belo? Exatamente. Nossos lanches são diferenciados. Temos costela assada todo dia. Além da costela, nossas porções principais é a polenta, alcatra cebolada e nossos lanches que são lanches baseados em produtos coloniais. Então são comidas, como eu costumo falar, são boias diferenciadas, né? Que tu come e no outro dia você tá bem, não tem problema. Às vezes o pessoal, quando a gente faz, por exemplo, no domingo, minha esposa faz risoto e maionese. As pessoas compram e voltam de novo, porque é um risoto que não tem igual. Por quê? Porque a gente usa na nossa composição de lanche e comida a banha de porco. Então tu come e não fica estufado. Muita gente aí, para ganhar mais dinheiro, coloca o salitre na comida para estufar o cliente. Nós fazemos o contrário, nós fazemos com banha de porco que fica mais suave. Você come e depois da tarde você vai ficar tranquilamente, que não vai ter refluxo, né, por causa de comer. Então esses são os nossos maiores diferenciais. E além de cultivar primeiro a amizade, depois pensar no dinheiro que tu vai gastar. Amizade, a tradição gaúcha, depois o que vier é lucro, né? Certamente. Mais alguma pergunta aí, seu Éder? Só reforçando ali, você abre todos os dias? Segunda-feira é nossa folga. Certo. E aí, dia santo, pode ser o dia que for. Já tentaram fazer aniversário, dia de Nossa Senhora Aparecida. Mas são tantas pessoas por aí. Parabéns. Não faço. Dia de Nossa Senhora Aparecida, Sexta-feira Santa, Corpus Christi, as datas principais católicas, não trabalho por nada. Porque assim eu falo, Deus nos abençoou com uma família maravilhosa que eu tenho, nos permitiu estar trabalhando até hoje, com saúde, então o mínimo que a gente pode fazer é retribuir um pouco, respeitar esse dia, respeitar, né? Esses dias, né? Com certeza. E o horário de atendimento Passou agora que o meu primo saiu, montou um outro comércio, né? Ele foi pro ramo de rações, né? Então ficou só eu e minha esposa. Então a gente abre meio-dia até meia-noite. Se não tiver cliente, né? Se tiver cliente, a gente vai ficando. Então no dia da costela do fogo de chão, eu e meu sogro, que vamos 4 horas da manhã pra lá. E saímos de lá 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Que a gente fica entre 20, 23, 24 horas no ar. Trabalhando aí o meu sogro no dia da costela do fogo de chão. Maravilha, isso aí. E até uma curiosidade, então é bem familiar a equipe lá, né? Tua esposa, o teu sogro, tua sogra que trabalham lá, e até mês passado o teu primo estava junto, é isso? Até agora tá indo nos dias da costela do fogo de chão o irmão desse primo e mais 3 ou 4 cunhados. Aí no churrasco tem os amigos do CTG também, o Joel e o Marquinho, né? Que fazem a parte da carne. Mas lá dentro, eu falei, já tá deixando de ser Espaço Tia Bodega, tá virando Espaço Tia Oliveira. Porque a família Oliveira tá em peso me ajudando, né? Para que a família inteira torce pela gente também, né? E claro que ganham um pouco por isso, mas trabalham ganham o suficiente, mas menos do que mereceriam, né? Porque a gente também tá começando a reerguer depois dessa pandemia, então todos eles entendem isso, nos ajudam. E na cozinha tem minha cunhada de 16 anos que tira de letra sozinha, trabalha, domina a cozinha com 16 anos de idade. Então daí minha sogra fica cuidando das minhas filhas, na verdade, no dia da costela do fogo de chão, porque não tem como trazer as filhas para ir. Como é que vai trabalhar, atender tanta gente e cuidar das crianças? Conta das crianças. Então minha sogra fica em casa cuidando das crianças e o restante da família tá na bodega atendendo, né? Maravilha. Então é isso, pessoal. Esse aí é mais um episódio aí sobre a tradição gaúcha, falando hoje, mostrando aí um espaço reservado só para a tradição gaúcha, né? Através do Belo, que já veio aqui no nosso episódio inaugural também, né? Do CTG Tchê, onde ele veio como radialista gaúcho aqui, né? Hoje está
mostrando outra atividade, onde ele deixa esse espaço aí para né, manter, né, a tradição gaúcha mais viva do que nunca aí, como ele já comentou aí, tanto na família quanto, né, nessa amizade aí que vai criando através das pessoas que vão indo lá para tomar um chimarrãozinho, para comer um churrasco fogo de chão, para de repente jogar uma bocha, né, os guri lá de cabelo branco, né, Bel? Então é isso, e aqui a gente também sempre vai trazer o pessoal para divulgar, né, e manter essa aprender um pouquinho mais também, né, sobre todas as características aí da tradição gaúcha. Então só peço aí pro Éder aí fazer um encerramento, pedindo aí mais uma vez os nossos telespectadores, né. Primeiramente, quero agradecer o Belo mais uma vez pela presença, Belo. Muito obrigado. E desde já desejando muito sucesso no teu negócio, porque hoje, igual você falou, para ser o empresário hoje, o microempreendedor no Brasil hoje, não tá fácil. A gente sabe como é que é difícil, e mais com essa pandemia que tivemos no passado aí, foi muito difícil para manter em pé. Isso eu sinto na pele também, que eu passei por isso, né? Tô passando por isso. Sim, sucesso mesmo, de coração aqui. E pessoal, vamos lá também, né? Conhecer a Tia Bodega lá, vamos dar essa força pro nosso amigo Belo lá e criar novas amizades, lugares familiares, né? Como ele citou ali. Todo mundo está convidado, já falou os horários de atendimento ali também. Vamos fazer um negócio diferente, entendeu? Para ajudar o nosso amigo. E também reforçando também, pessoal, mais uma vez ali, pedindo contribuições de vocês, quem puder nos ajudar ali. Estamos abertos aqui, igual nós falamos no início ali. Negociações aí. Negociações, cachês, alguma coisa. Alguma pessoa que queira também assim, bater um papo com a gente aqui. As portas estão sempre abertas aqui. E reforçando, né? Qualquer pessoa que queira entrar em contato com nós, tem uma página do Facebook já do nosso CTGT, entendeu? E temos o telefone também, que hoje é o 41 992 94 42 20, entendeu? Ficamos à disposição de todas as pessoas para responder. Isso aí, aguardamos então até o próximo episódio. Valeu, até lá! Obrigado!